E falamos também, anterior a isso, né, sobre a Constituição Federal, os artigos 196, 198, né, onde são apresentados alguns desses princípios também das diretrizes, né? Então, deixa eu voltar aqui, né? Uma coisinha que estava pensando agora, que eu esqueci de falar para vocês, semana passada, né? Nós discutimos a equidade, né? Tá aqui, né? Quem se lembra, né? É tratar de forma desigual, né, as pessoas para aquelas que se encontram, né, em situações desiguais, né? Então, vocês puderam perceber, né, que equidade não é a mesma coisa que igualdade, né? A equidade, né, aliás, a igualdade, ela é apresentada no artigo 196 da Constituição, né? Mas a equidade, ela vem para corrigir uma distorção, né? Vocês estão me ouvindo bem, então, né? Natália falou que está sem som. Aqui está normal. Ah, beleza, é isso. Então, a equidade, ela vem, né, para corrigir essa distorção, né? Citei até que nós temos também políticas que visam a equidade também, que não são da saúde, né? No SUS, né, nós temos equidade na educação, nós temos equidade, né? Políticas, o FIES é um exemplo, né? Que procura, né, a equidade, né, na educação, né? E uma coisa interessante, né? O antônimo, né, o contrário de igualdade é desigualdade, né? Isso para a gente é óbvio, tá? Beleza. Tá. E o antônimo, e o contrário de equidade? O contrário de equidade é iniquidade, tá? Iniquidade. Então, a iniquidade são desigualdades evitáveis, né? Tem como a gente evitar, tem como a gente evitar, né? Tá? Então, o antônimo de equidade é iniquidade, né? Então, eu havia me esquecido de falar isso para vocês, né? Conhecer. Então, nós paramos, né? Nós ficamos de iniciar a aula de hoje, falando das diretrizes, né? A gente se refere, né, como diretrizes do SUS, ou diretrizes políticas, ou diretrizes organizativas, ou diretrizes operacionais, né? A centralização, a regionalização, a hierarquização e a participação social. Na semana passada, no artigo 198, quando a gente discutiu a Constituição, ele vai trazer, né, nós fizemos uma discussão inicial, porque ele trouxe, né, ele traz a regionalização e hierarquização. Ele fala, o artigo 198, que os serviços vão se organizar de uma forma regionalizada e hierarquizada. Hoje a gente vai retomar também essas definições, tá? Então, primeiramente, vamos começar com a descentralização. Quando nós estávamos trabalhando as políticas, né, o histórico das políticas de saúde no Brasil, vocês se lembram que quando o INPS foi estabelecido, toda a gestão dos serviços, né, contratação de serviços, gestão financeira, estava nas mãos do governo federal. Tudo centralizado na mão do governo federal. Com a criação do SUS, né, o objetivo é o quê? Descentralizar isso. Então, aí entra, né, a primeira diretriz organizacional que nós vamos discutir, que é a descentralização. Então, percebam que, quando a gente fala de diretrizes, nós estamos falando
da forma que o sistema vai o quê? Ser operacionalizado, tá? Como o sistema vai ser o quê? Talento organizado, tá? Eu tinha pulado um slide. Então, o que é interessante? O que é descentralizar? Descentralizar é redistribuir as responsabilidades, tá? Fiquem atentos que descentralizar não é dividir responsabilidades, tá? É redistribuir as responsabilidades, tá? Então, fiquem atentos a isso para não ter um erro conceitual, tá? Então, quando a gente fala em descentralizar, a gente pensa em redistribuir, né? Então, tudo que está sob minha responsabilidade, eu vou redistribuir, né? Cada esfera governamental vai assumir responsabilidades, né? Que responsabilidade, Juliana? Em relação às ações e os serviços de saúde. Então, antes, todas as ações e serviços estavam sob responsabilidade do governo federal. Agora, né, a partir aí, né, da criação do SUS, no artigo 198 da Constituição, qual que é o processo? Qual que é o objetivo final? É descentralizar isso, é redistribuir, né, as responsabilidades quanto às ações e serviços de saúde entre governo federal, governo estadual, governos estaduais, né, e governos municipais, tá? Então, quais são essas responsabilidades, Juliana? Para a execução dos serviços, gestão dos serviços, tá? E também de recursos financeiros e de poder, tá? Então, hoje, o que a gente tem? Nós encontramos serviços que são, né, de responsabilidade, por exemplo, dos governos municipais. Exemplo, PSF, né, Clínica de Família, tá? Clínica de Família é de responsabilidade do governo municipal. Né? Olha que interessante. Ah, Juliana, só do governo municipal? Então, pera lá, né? O governo municipal, ele vai cuidar da gestão das ações, da execução das ações. Né? Mas é de responsabilidade também do governo federal contribuir para o financiamento. Então, veja, né, que não é falar assim, ai, toma que o filho é seu, assume sozinho, você vai custear sozinho. Né? Então, as ações e serviços são de responsabilidade de todo mundo. Né? O PSF, a clínica de família, por exemplo, o posto municipal de saúde, a execução das ações é de responsabilidade do município. Mas o financiamento é responsabilidade também do município e também do governo federal, tá? Certo? Então, por isso que é pensar a redistribuição, né? E não a divisão das responsabilidades, tá? Então, por que descentralizar, Juliana? A descentralização, ela vai facilitar o quê? O controle social. Exemplo, vocês imaginam, né? Eu moro numa cidadezinha que se chama Pirapoquinha da Serra. Aí, o que é mais fácil para o morador, para o indivíduo, né? Se ele está precisando de um serviço, se ele está precisando reivindicar alguma ação, é muito mais fácil, facilita muito mais esse controle social quando, né, eu consigo falar com o secretário municipal de saúde. Então, a gente vai pleitear determinada ação, determinado serviço com o secretário municipal de saúde.
né? Do que imagina. Se está centralizado na mão do governo federal, como que fica o controle social? Né? Então, quanto mais perto do fato a decisão for tomada, também mais haverá chance de acerto. O que isso significa? Se eu sou, ao contrário, né, secretária municipal de saúde, é muito mais fácil, né, é óbvio que eu vou conhecer muito melhor a realidade de saúde da minha população do que o ministro da Saúde. Então, as chances de acerto, né, as decisões, elas vão ser muito mais certeiras. Entenderam? Tranquilo? Dúvida? Quer que eu repita? Tá. Bom, né? Então, tá bom, gente. O poder decisório da responsabilidade sobre o conjunto de prestadores do SUS e de recursos financeiros, antes sem concentrados, né, centralizados no nível federal, para estados e principalmente para os municípios. Então, é isso que é se pensar descentralização, tá? Então, você descentraliza, você redistribui o poder decisório, o poder de decisão, né? As responsabilidades sobre os conjuntos, né? Sobre o conjunto de prestadores, né? Ou seja, das ações, dos serviços e também dos recursos financeiros. Tá? Certo? A consolidação de um sistema público e universal fortemente orientado pela diretriz de descentralização em um país federativo imenso e heterogêneo como o Brasil suscita desafios importantes. Isso é interessante. O que acontece? Se você pega o município do Rio de Janeiro, né, ou um município de grande porte, né, uma capital, e você vai comparar, né, o Rio de Janeiro com o município de Pirapoquinha da Serra, não tem nem como comparar, né? São municípios, né, com porte completamente diferentes, né, com volume de recursos completamente diferentes. O Rio de Janeiro vai arrecadar muito mais que Pirapoquinha da Serra. Então, o que a gente vê? O país com essa dimensão continental, né, a capacidade, ou as capacidades de gestão, né, dos diferentes municípios são muito heterogêneas, são diferentes. Por quê? Porque cada município vai ter o quê? Diferentes capacidades financeiras, diferentes capacidades administrativas e operacionais. Então, olha que interessante. Pirapoquinha da Serra vai ter três centros de família e uma UPA, né? E o que? O montante arrecadado em tributos muito pequeno, né? Além de que, né, é interessante pensar, né, que muitas vezes, né, se um determinado município muito pequeno tenha recursos humanos limitados, né, para gerir o sistema de saúde. Então, olha que interessante, tá? Então, e isso, pessoal, justifica o seguinte, tá? Esse é um das questões, né, que nós podemos perceber nas diferentes maneiras de se ofertar saúde nos municípios. Às vezes vocês já perceberam isso. Né? Se você vai em um determinado município, né, e esse município tem uma capacidade de gestão muito importante, muito boa, vocês vão ver que a saúde é mais organizada, né, que você tem um controle muito maior de vagas dos serviços, a população consegue ser atendida,
né? Você tem profissionais para realizar o desempenho, perdão, o atendimento. E às vezes você está em outro município que é horrível, que não tem regulação de vagas, né? Que os profissionais, que as pessoas, os pacientes vão pegar filas, entrar na fila para atender na atenção básica, no PSF, para pegar a senha. Né? Então, né, quando a gente fala, às vezes, né, que o SUS, né, é desorganizado, a gente não pode generalizar isso, porque pelo fato dessa diretriz de descentralização permitir a redistribuição, né, inclusive do poder das decisões, nós vamos encontrar o quê no país? Municípios que são muito bem organizados e municípios que têm uma péssima gestão. Né? Então, olha que interessante, várias vezes, né, ao longo dos anos que eu dou trabalho essa disciplina, muitas vezes eu encontro alunos que falam assim, Juliana, uma vez eu estava viajando, né, e eu fui, sei lá, né, nesse município, precisei de atendimento, e foi maravilhoso. Eu estava num hospital público que parecia um hospital privado, né? Fui atendida super rápido, né? Tinha profissional que me atendeu, um profissional muito bom. Né? E aí, quando eu estou no meu município, eu vejo que é muito ruim, que é fila, que eu tenho que pegar a senha, né? Que não tem o profissional, que o profissional vai, bate ponto, assina o ponto e vai embora. Né? Então, por que, né? Então, o que suscita, né, essa questão, né, esse desafio, é porque os municípios, eles são heterogêneos, eles são diferentes, né? Eles têm capacidades de gestão diferentes. Então, nós vamos encontrar essa discrepância dentro do Brasil, tá? Entenderam? Então, muitas vezes, a gente generaliza, né? Claro, a gente mora no estado do Rio de Janeiro, né? Nem todos moram no município do Rio, nem todos moram no município de Niterói, mas todos nós moramos no estado do Rio de Janeiro. Né? Então, muitas vezes o que a gente vê, né, e principalmente, né, o que a gente vê desafio, né, é a ausência de profissionais, né, é o que também a dificuldade de acesso aos serviços especializados. Né? Então, né, em contrapartida, a gente vai encontrar municípios onde não tem esses problemas. Tá? Então, isso se deve também, tá, à capacidade de gestão de cada município. Isso está claro? Beleza. Então, né, não basta você descentralizar. Imagina, né, a gente pega um estado, né, onde está localizado o município de Pirapoquinha da Serra. Pirapoquinha da Serra tem 10 mil habitantes. Pirapoquinha da Serra tem 3 unidades de saúde da família, tem uma UPA e tem uma policlínica. Claro, né, esses 10 mil habitantes, eles vão, né, alguns desses habitantes vão precisar de quê? De uma cirurgia ortognática. Vão precisar de um atendimento de um bucomaxilofacial. Presta atenção, tá? Vão precisar do atendimento de um bucomaxilo. Só que em Pirapoquinha não tem. Só que o que acontece?
a partir da descentralização, os municípios, eles assumem, vai ter uma redistribuição das responsabilidades, os municípios assumem também a responsabilidade pela oferta de ações e serviços de saúde. Só que em Pirapoquinha da Serra não tem um hospital onde é feita cirurgia ortognática, não tem bucomaxilo. O que vai acontecer que essa pessoa que mora em Pirapoquinha da Serra vai ficar sem atendimento? Não, não vai ficar sem atendimento. O que vai acontecer com ele? Ele vai ser encaminhado para o município mais próximo de Pirapoquinha da Serra, onde tenha um cirurgião bucomaxilo. Tá? E isso acontece porque a gente tem a diretriz da regionalização. Então, a regionalização, ela permite o quê? A constituição de regiões de saúde. Para que esse paciente que mora em Pirapoquinha da Serra, onde não tem atendimento de bucomaxilo, possa ser encaminhado para o município mais próximo, que está localizado nessa região de saúde, para que ele possa ser atendido por um bucomaxilo. Entenderam? Tá? Então, olha só, os problemas de saúde não se distribuem uniformemente na população e no território. Isso é óbvio, Envolvem tecnologias de diferentes complexidades e custos. Então, em Pirapoquinha, é inviável eu construir um hospital que vai ofertar cirurgia bucomaxilo. Então, o que faz? É necessário organizar uma rede de atenção à saúde no SUS. E, com isso, pensar em distribuir as ações de saúde. Olha só, vamos pular para aqui, ó. Segundo as necessidades diferenciadas de saúde e dinâmicas territoriais específicas, tá? Regionalização e por níveis de atenção e hierarquização, tá? Então, olha que interessante. Vamos pensar aqui, acho que aqui tem uma. Não, aqui, ó. Aqui. Então, pensa aqui na região noroeste. A região noroeste, tem uma divisão política administrativa do Estado, mas também uma divisão em região de saúde, Então, as necessidades dessa região, elas são muito semelhantes, tá? Elas são muito semelhantes, elas vão enfrentar o quê? Os mesmos desafios. E também, o que acontece? Se a gente para pensar, deixa eu pegar um município aqui da região noroeste, não estou enxergando. Por exemplo, se a gente pega Laje do Mumu, eu não estou enxergando. Deixa eu chegar pertinho. Laje do Muriaé. É um município que provavelmente, não sei falar, tá? Tô arriscando, que não tem o quê? Um hospital que oferece uma cirurgia bucomaxilo ou uma cirurgia, cardiovascular. O que vai acontecer? Esse paciente, ele vai ser encaminhado para um município onde oferta esse serviço, Vamos pegar aqui na nossa região, por exemplo, tá? Aqui, Vamos pegar, aqui está a Metropolitana 2. Vamos pegar na Metropolitana 2, que é onde a gente está, Está localizada a nossa a universidade,
Se a gente pega aqui, alguém é de Maricá, sempre tem alguém de Maricá. Ah lá, a Iris, né, Iris? Iris, se alguém precisa, por exemplo, Maricá, de uma cirurgia com bucomaxilo, Maricá tem esse serviço? Você sabe me dizer? Tem sim, professora. Opa! Então vamos Porque lá. eu faço estágio e a dentista, ela é chefe do bucomaxilo lá do hospital. Ó, que show, né? Então, é, é, vamos pegar, sei lá, vamos pegar então Tanguá. Alguém de Tanguá, alguém de Itaboraí. Itaboraí também tem bastante gente sempre. Ana Clara, Eu, professora, moro em Tanguá. da onde? Tanguá. Tanguá. Ana Clara, tem. Ana Clara não, Ana Carolina, né? Ana Clara falou que eu aqui, mas a Ana Carolina está falando. Tem bucomaxilo? Tanguá oferece cirurgia bucomaxilo? Não, os pacientes são encaminhados para Rio Bonito ou Itaboraí. Ah lá. Tá? Isso acontece por quê? Graças à regionalização. Tá? Então, a gente fala que é uma regionalização solidária. Então, como que isso acontece, Juliana? Por que isso acontece? É inviável a gente construir em Tanguá um hospital que faça cirurgia ortognática. Né? Ou imagina se cada. Ah, Juliana, não tem, por exemplo, cirurgia, neurocirurgia, não tem cirurgia vascular. Imagina construir um hospital, né, para oferecer você ter todos esses especialistas. Então, para isso que se pensa a regionalização, você vai constituir uma região de saúde. E o que a Ana Carolina falou? Ah, Juliana, esses pacientes são encaminhados para Rio Bonito, para Itaboraí. Né? Então, olha que interessante. Como que isso acontece? Os gestores dessa região de saúde, os secretários municipais de saúde dessa região, vão fazer o quê? Eles vão pactuar as vagas. Então, o secretário de Itaboraí vai falar assim, olha, eu tenho tantas vagas para cirurgia no ano de bucomaxilo. Né? Então, tantas vagas são para as pessoas que moram em Itaboraí e tantas vagas vai ficar para as pessoas que moram em Tanguá. Olha que interessante, tá? Por que então, Juliana, que a regionalização ela é tão importante? Né? Porque as necessidades de saúde não se esgotam apenas com serviços, né, ofertados na clínica de família ou na UPA. Então, para ofertar a integralidade, diga, Natália. Como que o CD faz esse encaminhamento, professora? Por exemplo, o paciente procurou a UPA, lá de, como que citou aí? Tanguá. Aí, por exemplo, a Ana procurou o serviço em Tanguá, e o CD ele sabe que tem uma vaga em Itaboraí, por exemplo. Como que faz esse encaminhamento? O paciente que dá a entrada, é o CD que faz esse encaminhamento? Como que fica sabendo dessas vagas ofertadas? Isso. O que acontece? Na regionalização, né? Então, a partir do momento que se constata, né, a necessidade de uma cirurgia, né, o paciente ele vai ser incluído, né, numa fila virtual, que a gente fala que é o CISREG. Tá? Então, o que vai acontecer? Geralmente, né, o dentista faz o encaminhamento, esse encaminhamento é passado para alguém que é do administrativo do serviço, e o administrativo, ele vai entrar no sistema, né, e ele vai ver, né, a disponibilidade de vaga, né, a disponibilidade de vaga. Se tiver vaga, né, sobrando, né, o que vai acontecer? Ele vai agendar a cirurgia, né?
ele vai agendar a cirurgia. Se não, o paciente ele aguarda na fila até o momento, né, que for a vez dele. Tá? Então, é o sistema de regulação. O SUS, SISREG, é o sistema regulação, tá? O SUS ele tem um sistema de regulação importante. Mas quem dá entrada nesse sistema é o próprio dentista, né? Não, é o próprio não, é o paciente. Não, o dentista ele faz esse encaminhamento, né? Porque tem que ter o pedido, né, de profissional, e esse pedido é entregue para um administrativo da unidade que o dentista está. Entendi. É isso que eu queria. Aí, o administrativo é quem vai, ele que está acostumado a lidar, né, com o sistema. Com o fluxo, tá. Beleza. Professora, licença. Tem gente querendo entrar na chamada. Tá bom, eu vou. Então, né, vamos voltar aqui. Por isso, né, que quando a gente explica, quando a gente fala da regionalização, a regionalização é casada com a hierarquização, tá? Ela vem junto com a hierarquização, né? Então, vamos lá. Quando a gente fala, né, que é necessário organizar uma rede de atenção à saúde no SUS. Para organizar essa rede, é importante a gente pensar em relação aos níveis de atenção e hierarquização, e segundo as necessidades diferenciadas de saúde e dinâmicas territoriais específicas, regionalização. Então, o que acontece? Por exemplo, Tanguá, vamos voltar no mapa. Tanguá, a Ana, né, tem posto de saúde, com certeza em Tanguá tem uma clínica de família, um PSF, com certeza, né? E Tanguá também deve ter uma policlínica ou uma unidade de emergência para atendimento. Também estou atrás. Né? Então, o que acontece? Desculpa, professora, é do grupo. É do grupo da turma. Certeza deve ter. Então, para a gente pensar, né, nessa perspectiva da regionalização, a gente também tem que pensar a hierarquização. E eu cheguei a adiantar com vocês o que seria a hierarquização. A hierarquização, ela vai permitir o quê? A organização dos serviços em níveis de complexidade tecnológica. Então, se a gente pensa, né, Ana, então, lá tem algum hospital? Não, professor. Assim, agora eles chamam de hospital, mas é uma policlínica. É uma policlínica, né? Policlínica. Então, vamos lá falar aqui, ó. Quando a gente fala em hierarquização, a gente logo pensa em um triângulo, né? Uma figura geométrica de um triângulo, né? Então, adiantei para vocês na semana passada, né, que esse triângulo, esse triângulo, né, essa pirâmide, ela vai estabelecer o quê? Os serviços que estão disponíveis na rede, serviços. Na base, a gente tem o quê? Atenção básica. Que entra o quê? Postos de saúde, clínicas de família, o PSF, né? No meio, nós temos o quê? Atenção secundária, que é uma policlínica, o CEL, Centro de Especialidades Odontológicas, que vai ter quais serviços? Alguns serviços, né? Que apresentam, né? Que necessitam de especialistas ou que necessitam de algum recurso, né? Material, né? Por exemplo, no CEL, né? Você tem o quê? O serviço de endodontia, que você não tem na atenção básica. Então, você tem lá as limas endodônticas, enfim, um especialista, né? Tá? E no topo, a gente tem a atenção terciária. Então, a rede do SUS vai se organizar de forma regionalizada, que é a região de saúde onde está Tanguá, né? E hierarquizada em relação à densidade tecnológica.
tá? Então, se em Tanguá só tem atenção básica e atenção terciária, por meio da regionalização, né, o munícipe de Tanguá, que precisar de um atendimento que envolva uma cirurgia, ele vai ser encaminhado para outro município, tá? Certo? Então, por isso que quando a gente fala, deixa eu voltar, que senão vai salvar. Então, quando a gente fala, né, de regionalização, quando a gente fala de regionalização, a gente, de forma simultânea, explica a hierarquização. Ai, Cacilda, não tem como vir separado, tá? Então, olha lá, né? Os serviços devem ser organizados em níveis de complexidade, densidade crescente, dispostos numa área geográfica delimitada. Atentem para isso, tá? Porque todo ano eu chamo a atenção. Fala, Luiz. Professora, quero tirar uma dúvida rapidinho. Eu já vi casos de pessoa relatando que no município em que morava não podia, quer dizer, que certos municípios não podem realizar certas operações se você não morar naquele devido lugar. Isso, teoricamente, está certo ou está errado diante da lei? Isso, boa pergunta, Luiz. O que acontece? Porque eu fiquei pensando, gente, se a saúde é para todos, se um hospital não pode fazer uma operação porque tem uma fila gigante, por que o município ao lado não pode fazer só se você for morador? Isso. O que acontece, né? Nós temos vamos lá. É uma pergunta complexa, né? Com a resposta complexa, vamos lá. Nós temos, como se constitui os serviços, então, do SUS? Nós temos o quê? Nós temos a atenção básica, né? Na figura piramidal, vamos lá. Nós temos o quê? A atenção básica, tá? Eu acho que eu tenho uma figura assim. Deixa eu ver aqui. Não é possível. Não se preocupe com o tamanho desse negócio, não, tá? Nem tudo eu vou trabalhar com vocês, mas eu acho que eu tenho uma figurinha aqui. Aqui. Deixa eu copiar para cá. Copiar. Volta. Colar aqui, ó. Fica muito mais fácil, mais bonitinho, né? Para vocês entenderem. Vamos lá. Então, né, essa é a constituição, né, hierárquica do serviço. Essa constituição hierárquica vai se dar de acordo com a densidade tecnológica. O que é isso, Juliana? Não significa que o hospital, porque está no topo, ele é mais importante do que a atenção básica que está na base, tá? Densidade, o hospital está no topo porque ele tem o quê? Equipamentos. Densidade se refere a equipamento, que a gente pode pegar, né? O objeto, densidade, especialista, tá? Atenção básica ou atenção primária em saúde, né? Tanto faz, é a gosto do freguês, tá? Nós vamos ter serviços. Quais serviços, né? Em 1994, o governo federal criou quem? O PSF. PSF é o Programa Saúde da Família, tá? Os municípios, eles passam a designar as unidades de atenção básica em saúde como PSF. Eu vou explicar isso melhor depois, tá? Não é só o PSF que tem na atenção básica, mas depois eu falo, tá? Aí o município, né, ele institui o PSF vai ter quem? Médico, dentista, enfermeiro, agente comunitário de saúde, tá? Pode ter também o fisioterapeuta, o nutricionista,
né, sei lá, vários outros profissionais, tá? A depender do município, ele deu um nome para o PSF. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, no município se chama o PSF de Clínica de Família. Aqui em Niterói, o PSF é chamado de PMF, Programa Médico de Família. Alguns municípios chamam de UBS, Unidade Básica de Saúde, tá? E também PSF, eu vou explicar mais para frente, ele também vai ser chamado de ESF, Estratégia de Saúde da Família. Qual que é a lógica de trabalho no PSF? O PSF ele vai trabalhar com uma descrição da população. Então, só vai ser atendido no PSF, né, a pessoa que morar naquele território. Então, que vai da rua A, a rua B, a rua C, a rua D. Eu acho que também tem uma imagem aqui. Deixa eu ver se eu encontro. A pessoa que não mora nesse território, nesse entorno, o que vai acontecer? Ela não vai ser atendida. Porque qual que é a lógica? Aqui também, né? Vamos copiar isso aqui, né? Qual que é a lógica? Por exemplo, aqui é um território, tá? Aqui é um território atendido pela atenção básica, por uma unidade da atenção básica. Esse território é um bairro, tá? É um bairro de Niterói. Quem não mora nesse território, ele não vai ser atendido pela clínica de família, pelo PSF. Por quê? Porque a ideia, né, é que se tenha uma cobertura de 100%. Então, a pessoa vai ser atendida na atenção básica do território que ele mora. Tá? Então, essa é a lógica. Por que, Juliana, que se faz isso? Porque tem essa divisão dentro do município, né, e isso favorece a criação do vínculo. Então, os profissionais que trabalham nesse território, eles vão sempre atender as mesmas pessoas que trabalham nesse território. Favorece o vínculo, né? O que acontece? Os problemas de saúde nesse território são muito semelhantes, né? Então, isso é importante, né? Favorece o quê? O cuidado longitudinal. Sempre essas pessoas aqui vão ser atendidas por esses profissionais, tá? Então, essa ideia de não ser atendido, né, acontece principalmente, né, na lógica de trabalho do PSF. Né? Então, se a Juliana mora no Fonseca e vai procurar atendimento no PSF, sei lá, de São Francisco, ela não vai ser atendida, porque ela tem que ser atendida pelo PSF do Fonseca. Porque a Juliana mora naquele território que é de responsabilidade da equipe do Fonseca. Isso favorece o quê? A criação do vínculo, o acompanhamento ao longo do tempo, né? O atendimento, né? O cuidado, ele é mais assertivo, né? Porque, né, os profissionais conhecem o território, conhecem aquela população que mora ali, tá? Então, essa ideia de não ser atendido, né, ela se estabelece muito quando a gente fala do cuidado no PSF. Agora, se a Juliana está com dor de dente, insuportável, né, e ela está numa unidade de saúde, está em São Francisco, por exemplo, passando por lá, urgência tem que atender, tá? Aí a Juliana vai ser atendida pelo dentista do São Francisco e ele vai, né, aí contribuir, né, para esse atendimento de urgência, tá? Agora, Juliana, eu preciso de uma cirurgia, né? Eu vou lá no hospital eu moro, sei lá, em Tanguá. Eu vou procurar o hospital em Niterói. Você não vai conseguir ser atendida mesmo. Por quê? Né? Ou então você mora em Tanguá, você vai procurar direto o hospital em Rio Bonito.
você não vai ser atendida. Né? Não vai ser atendida. Por quê? Porque para você, né, ter, né, essa cirurgia de ortognática, você precisa o quê? Ser encaminhada. Você precisa, né, passar por esse sistema de regulação, tá? Então, é todo um processo. Entenderam? Certo? Vocês estavam vendo que eu estava desenhando ou não estava mudando? Estava vendo, né? Tranquilo, Luiz. Acho que estavam vendo sim, né? Tá. Então, deixa eu apagar isso daqui para não... guardem isso, tá? Eu falo todo semestre, vocês erram na prova. Sempre tem alguém que erra. O critério, né, para hierarquizar os serviços é a complexidade tecnológica, mas em relação à densidade. Não dá para falar, né? Ah, Juliana, eu falei que o critério para hierarquizar é a complexidade tecnológica. O hospital tem mais complexidade do que a atenção básica. Isso está errado. Por quê? Quem falou que o atendimento na atenção básica é menos complexo que no hospital? Quem falou que um atendimento, né, que um trabalho no território é menos complexo do que um trabalho no hospital? Né? Então, tem que colocar essa palavrinha densidade, porque a densidade, ela remete a quê? A equipamentos. No hospital tem o tomógrafo, tá? Para você fazer, né, o estudo para ortognática. Tem o que? A mesa de cirurgia. Tem um especialista, tem o cirurgião, o buco. Então, cuidado, tá? Tranquilo? Dúvida? Tá. Então, vamos lá. Regionalização. É necessário definir regiões geográficas de saúde que possuem uma dada densidade tecnológica e autossuficiência de ações e serviços. Então, aquela rede, né, essa região de saúde, ela vai ter uma certa autossuficiência, tá? Certo? Né? Então, o ideal é que se eu moro em Tanguá, né, e na constituição dessa rede aqui de Tanguá, que é a Metro 2, eu não preciso ser encaminhada para o Rio de Janeiro. Por quê? Porque essa região vai ter o quê? Né, o que se procura é que essa região tenha uma autossuficiência. Né? De ações e serviços capazes de responder às necessidades de uma população referida a um território. Tá claro isso? Né? Então, por exemplo, né, aqui, se a gente dá um zoom, né, aqui na região noroeste, por exemplo, a gente vai ter um hospital especializado aqui, ó, né, em Itaperuna, né? Alguém aqui de Itaperuna, da região noroeste? Alguém de... Deixa eu deixar grandão aqui que eu enxergo. Alguém de Natividade, Cardoso Moreira, Cambuci, Itaucara... Deixa eu ver, alguém falou aqui. Fala, Paulo. Bom dia, professora. Só uma dúvida. Os repasses são feitos através da densidade das cidades em questão? Como assim o repasse? O repasse porque o SUS é uma verba federal e ela é repassada pelos municípios. Isso. Para poder fazer esse repasse é a densidade das cidades? Espera aí, então. Um município que tenha uma população de 1 milhão recebe X, e um município que tem uma população de 200 mil habitantes recebe X. É isso? Eu não sei se eu entendi sua pergunta. Em relação ao repasse, vamos lá. Ver se é isso.
Porque quando falo em repasse, o que me remete ao repasse de recurso. Isso, repasse de recursos, lógico. Isso, né? Por exemplo, a Ana falou, então, que a população de Tanguá vai fazer a cirurgia em Itaboraí ou Rio Bonito. Então, como eu falei, né, o que acontece? Tem uma pactuação de vagas entre os gestores. Itaboraí vai disponibilizar tantas vagas para cirurgia ortognática para Tanguá. O que acontece? Quem vai fazer a cirurgia, quem vai arcar com os custos é Itaboraí, né? Então, o que vai acontecer? Tanguá vai repassar essa verba para Itaboraí. É isso? Não, Então é o seguinte, a pergunta foi o seguinte, os repasses do governo federal, é feito através do critério para o repasse, é feito através da densidade da cidade? Isso, agora eu entendi, né? Então, vamos lá, né? Paulo perguntou como que o governo federal se baseia, né, para repassar os recursos. Primeira questão, né? O financiamento ele é tripartite. O que significa isso, Juliana? É de responsabilidade do governo federal, estadual e municipal, né? Então, o que acontece? Na atenção básica, o governo vai financiar todos os serviços. Claro que o município também, né? O município também é responsável. Então, o valor referido do governo federal para atenção básica, o governo federal se baseia em quê? Principalmente no número de pessoas, tá? Não deveria ser apenas isso, né? Deveria ser também por critério epidemiológico, mas especialmente no número de pessoas, tá? Então, o que o governo fala? Existe o PAB, tá? O PAB, né? O que é? É o piso de atenção básica. Então, é um valor, por exemplo, R$20 por pessoa que o governo federal vai mandar, tá? Isso na atenção básica, tá? Na atenção básica. Fora também o financiamento do município, que ele vai ter que também financiar. Agora, para o hospital, né? O hospital, atenção secundária, como que funciona esse financiamento? Esse financiamento, ele é feito, né, por meio de uma estimativa de serviços, tá? Então, por exemplo, e a gente vai estudar isso mais para frente, eu vou mostrar para vocês, tá? O ano passado, o Hospital de Itaboraí realizou tantos atendimentos para cirurgia, né, para bucomaxilo, né? Então, se faz uma estimativa e também é pago pelo número de procedimentos que são realizados, tá? Isso a gente vai discutir melhor mais para frente, tá? Então, tem formas diferentes, né, de se basear o custo para a realização do financiamento, tá? Mas eu vou voltar a falar disso, viu, Paulo? Principalmente do financiamento da atenção terciária, tá? Não se preocupe, tá? Por exemplo, na atenção terciária, na atenção secundária, para criar o CEL, né? O governo federal ele vai repassar recursos para comprar cadeira, para reformar consultório. Ele vai fazer o repasse de recursos, por exemplo, de acordo com a produção de prótese. Se produz 100 próteses por mês, o governo federal repassa um determinado recurso, de acordo com a produção, tá? Mas eu vou voltar a falar disso. Agora sim, acho que melhorou, né? Consegui responder, ou não? Sim. Mais dúvida? Não, da minha parte não. Tranquilo? Então, Tranquilo. vamos lá. Então, matamos, né, regionalização e hierarquização como princípios do SUS, tá?
Outro princípio, participação popular. A população, ela deve participar ativamente do SUS, tá? Participação no que se refere aqui, Juliana? A formulação das políticas de saúde e do controle da execução das políticas de saúde, tá? Isso é importantíssimo, né? Como que se dá isso, Juliana, essa participação da população? Através dos conselhos de saúde e das conferências de saúde. Então, vamos lá. Juliana, conferência de saúde, eu já ouvi falar, né? Nós falamos da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que aconteceu em 1986, tá? O que acontece, né? O que é essa participação popular? Vamos lá. Vou explicar na prática, tá? Então, eu sou gestora municipal de saúde de Pirapoquinha da Serra, tá? Em Pirapoquinha da Serra, eu não tenho dentista no PSF, não tenho. E eu quero inserir o dentista no PSF. Qual que é o fluxo que eu devo seguir para conseguir inserir o dentista no PSF, né? E, né, claro, conseguir o financiamento, né? Os recursos também para a manutenção dessa equipe. O que eu faço? Eu vou escrever um projeto. Claro que eu já vou ter o quê? Né? Aprovação de plano de saúde da minha Câmara, dos vereadores, né, do município. Já vou ter aprovado os recursos municipais para conseguir manter, né, essa equipe com recursos municipais. Mas se eu quero também ter o apoio das outras esferas de governo, o que eu tenho que fazer? Vou escrever um projeto e vou encaminhar esse projeto para outras esferas de governo, vou seguir um fluxo, né? Mas antes de seguir esse fluxo, eu encaminho meu projeto para o Conselho Municipal de Saúde de Pirapoquinha da Serra. Esse Conselho Municipal de Saúde tem o quê? Né? Tem que aprovar. Ele vai formular, ele vai contribuir para a elaboração do meu projeto, né? E ele tem que aprovar esse projeto, tá? Olha como, às vezes, a gente não tem dimensão disso, né? Mas os conselhos, a gente tem os conselhos de saúde que vão o quê? Vão participar desse processo. Se o conselho não aprovar o meu projeto, ele não vai continuar o fluxo. Esse projeto vai voltar para a correção do gestor de Pirapoquinha da Serra. Tá? Então, isso é muito importante, a população participa ativamente desse processo. Tá? Isso é muito importante. Tá? Dúvida? Tranquilo? Tá? A gente vai voltar a falar não, já falei, né? Se a gente pegar esse quadro comparatório, né? Antes do SUS, depois do SUS, né? Antes do SUS, sistema de saúde atendia quem contribuía para a Previdência. Quem não tinha dinheiro dependia da caridade, da filantropia. Antes do SUS, né, a gente tinha o que? A centralização da responsabilidade na esfera federal, né, e não tinha participação das pessoas. A assistência era centrada no hospital, tá? E no profissional médico, dentista, né? E a conceituação de saúde, né, era a ausência de doença. Hoje nós temos um sistema público para todos, sem qualquer discriminação, pautado na integralidade. O sistema de saúde hoje é descentralizado, municipalizado. O que significa municipalizado? É que ele é descentralizado a nível do município. O município também o quê? Vai assumir responsabilidades pela gestão e pelo financiamento. Hoje a gente pensa não só na assistência, não só na cura, mas também na promoção, proteção, recuperação e reabilitação.
né? E hoje o conceito de saúde, né? Hoje se opera no SUS o conceito de saúde como qualidade de vida, tá? Então a gente pode, né, traçar de forma muito clara a distinção da oferta de saúde antes e agora com o SUS, tá? Dúvida? Tranquilo? Tá bom, né? Então vamos lá. Fechando, né, a gente fez um trabalho, né, de introdução sobre, aqui, né, falamos do artigo 196 da Constituição, do artigo 198, né, falamos dos princípios e das diretrizes do SUS, né, nós sabemos, né, expliquei para vocês a semana passada a diferença de implantação e implementação, né? Implantação é a criação, né, o estabelecimento. Falamos, então, que o SUS ele foi implantado por meio da Constituição de 1998, né? Só que o que acontece? Você cria o SUS com a Constituição. Você precisa que o SUS seja implementado, que o SUS seja operacionalizado, que o SUS seja colocado em prática. Então, para que isso aconteça, é necessário o quê? Uma legislação infraconstitucional, né? Uma legislação que venha depois que a Constituição, né, e que esteja abaixo da Constituição. Senão você não consegue colocar o SUS em prática. Né? Para isso, vieram o quê? Né? As leis orgânicas da saúde e as normas operacionais do SUS. Tá? As normas operacionais. Juliana, quais, né? Então, vamos lá, vamos continuar caminhando aqui. Né? Então, olha aqui. A partir da Constituição da República, né, de 1988, várias iniciativas institucionais foram criando condições para a operacionalização do SUS, para a viabilização do SUS. Então, foram estabelecidas leis orgânicas da saúde. Quais são elas? Lei 8.080 e 8.142 de 1990. Vieram as normas operacionais básicas. Nós tivemos 3 normas. Depois, a norma operacional da assistência à saúde, o Pacto pela Saúde e o decreto 7.015 de 2011. Juliana, aí, em 2011, então, acabou a operacionalização do SUS? Não. O SUS constantemente, né, ele é operacionalizado, o SUS é implementado constantemente. Né? Então, não dá para a gente falar, né, de todas as leis, de todas as normas do SUS. Né? Então, a gente acaba discutindo as mais importantes, né, as mais conhecidas, né, as que são importantes para vocês saberem, e as que caem pra caramba em concurso, né? Então, não tem como desvincular isso, né, essa lei, nessa legislação infraconstitucional, de concurso público. Meu Deus do céu, cai pra caramba, né? Não tem jeito mesmo, tá? Então, vamos lá. Então, para sedimentar, né, a Constituição Federal, ela vai o quê? Ela dá a garantia do direito à saúde. Ela cita, ela cria o SUS, ela cita, ela expõe os direitos e garantias. Só isso. Né? Não precisa uma legislação infraconstitucional, ela só cita. A saúde é um direito de todos. Né? Os serviços são organizados em uma rede regionalizada e hierarquizada. Ok, Juliana, mas o que é hierarquização? O que é regionalização? Né? O que é isso? Né? Não sei. Por quê? Porque a Constituição só cita. Percebe que é necessária uma legislação infraconstitucional?
Aí vem o quê? As leis orgânicas que vão regulamentar. Olha só, a lei orgânica, ela vai definir. Então, enquanto a Constituição cita, os serviços são organizados de uma rede regionalizada e hierarquizada. A lei, ela define o que é hierarquização e regionalização. Ela define as atribuições dos gestores. Olha que interessante. Tá? E aí também vem o que? As normas. Né? As normas, por exemplo, nessa lógica, enquanto a Constituição cita a hierarquização e regionalização, a lei orgânica define o que elas são. As normas vão explicar como colocar em prática a regionalização e hierarquização. Então, o SUS não existe sem a Constituição, sem as leis e sem as normas. Por exemplo, vamos trazer, né, vamos fazer uma brincadeira. Né, a Universo, né, para vocês garantirem, né, o avanço aí nos períodos e a formação de vocês, né, a obtenção né, da graduação, né, do diploma, vocês precisam o quê? Cursar as disciplinas e serem aprovados por meio de avaliações, tá? Uma dessas avaliações é a prova, né? Então, qual que é a norma da Universo, né? Como, em relação à confecção da... Isso a gente sabe, né? Tá nos requisitos da aprovação. Né? Mas tem que estar lá explicado, né? Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui, como que... Só um minutinho, que eu... Sabe quando a alma sai do corpo, a gente esquece que vai falar, né? Então, lembrei, né? Imagina, a gente sabe que tem que fazer prova, que é uma das avaliações, né? Imagine se cada professor resolvesse fazer a prova da sua maneira. Aí vai lá um professor, coloca 10 questões discursivas, valendo um ponto cada. Aí o outro coloca 10 questões objetivas, valendo um ponto cada. Não pode. Então, vai ser estabelecida uma norma, né, para mostrar como construir a prova. Assim é no SUS. Né? Então, existem normas para mostrar como colocar o SUS em prática, como que vai ser. Né? Percebe? Né? Sem uma coisa, sem a outra, não funciona. Né? Então, é necessário o quê? Uma legislação infraconstitucional. Tá? Então, falando um pouquinho das leis orgânicas, gente, eu não vou ficar discutindo as leis com vocês de forma pormenorizada. Não tem como, né? Então, a disciplina não é só lei, igual as pessoas falam. Agora, se você prestar um concurso público, vai cair lei. Aí você vai ter que pegar o quê? Toda a lei, né? 8.080, 8.142. Você vai ter que ir lá no conteúdo programático do concurso e vai ter que ver o que cai. Né? Aí você vai ter que sentar e estudar. Para a nossa disciplina, né, eu trago alguns pontos importantes. Por exemplo, do que vai tratar a Lei 8.080 de 1990? Tá, vai definir, né? Ela vai definir como que é a organização, a gestão do SUS. Vai definir as competências e as atribuições dos entes, né, das esferas de governo. O que cada um, né? Qual que é a responsabilidade do município, do estado, do governo federal. Vai também falar do que, como que deve se dar a participação dos serviços privados. Falei para vocês, né, que os serviços privados, eles participam em caráter complementar, né? Dei exemplo a semana passada de Pirapoquinha da Serra, né, que contratualiza, né, que contrata os serviços, né, diagnóstico privado no município, né? Então, isso tudo está regulamentado, isso não é da cabeça do gestor, né, de contratar o serviço privado, né? Isso está na Lei 8.080, né? A Lei 8.080 também vai explicar, né,
sobre os recursos humanos, vai tratar da política de recursos humanos, também dos recursos financeiros, da gestão financeira. E olha só, da regionalização e hierarquização. Falei, né? Da Constituição, ela cita a regionalização e hierarquização. A Lei 8.080 vai explicar, vai definir, tá? É isso. Né? Então, isso daqui para vocês terem uma ideia, né? Que a lei, né, as leis orgânicas da saúde, elas vêm para regulamentar o SUS, elas vêm o quê? Para dar explicações, para definir as ações, tá? E a Lei 8.142, olha só, né? Vai tratar da participação da comunidade no SUS, é ela quem vai criar os conselhos de saúde, que a gente vai falar disso mais detalhadamente, acho que na próxima aula, né? E também ela vai falar o quê? De como vai se dar essa transferência de recursos financeiros entre as esferas. Então, foi até uma dúvida do Paulo, né? Ele perguntou como que é. Então, como que vai se dar a transferência, né, dos recursos do governo federal para o município, né? Vai ter uma conta, né? Esse repasse vai se dar por meio de uma conta que serve só para isso, só para esse repasse. Então, a Lei 8.142, ela vem explicar isso. Ela vem definir como que vai se dar esse repasse. É basicamente isso. É para vocês terem uma ideia. Aqui, né, são os pontos mais importantes dessas leis. Tá? Claro que a lei abrange muito mais do que isso. Né? Para concurso, vai ter que estudar a lei. Tá? Claro que se o conteúdo programático estiver indicando que essa lei vai entrar no concurso. Tá? Dúvida? Tá. E as normas, pessoal? As normas operacionais, elas vão servir para quê? Para normatizar o SUS, para disciplinar. Então, é igual no Universo, né? Na Universo, a gente tem um modelo de prova a seguir. Isso disciplina, porque senão cada professor faria a prova do jeito que acha melhor, né? Imagina, 10 questões discursivas, vocês iam infartar, né? Iam ter um infarto do miocárdio na hora de fazer uma prova de 10 questões discursivas. Né? Aí esse professor, enquanto outro professor que faz a prova de 10 questões objetivas, ia ser mais tranquilo, né? Prova objetiva é mais tranquilo. Imagina. Então, tem que ter norma, tem que ter regras. Assim é o SUS. Imagina cada gestor municipal fazendo do jeito que ele quer. Imagina. Né? Ia ser uma maluquice, tá? Então, alguns objetivos, né? Induzir e estimular mudanças no SUS, aprofundar os objetivos do SUS, né? Então, tudo isso a norma vem trazer, regular as ações entre os gestores, né? Então, não precisa nem guardar isso aqui. Então, o objetivo da norma é normatizar o SUS, dar regras para a operacionalização do SUS. Senão viraria uma maluquice, cada um ia fazer o que quer. Tá? Nem precisa normatizar o SUS, tá? Dúvida? Tranquilo? Tá. Então, vamos lá. O que acontece? Acontece a seguinte questão. Vamos fazer, eu vou pular no esquema. Não, meu Deus. Meu Deus, só para enxergar aqui. Eu sei que vocês adoram o esquema. Quem não gosta, né? Todo mundo gosta de esquema. Deixa eu deixar grandão a tela. Então, a base da regulamentação do SUS. O que a gente tem? Constituição em 1998, certo? Em 1990, nós tivemos quem? As leis orgânicas da saúde,
E aí, a partir de 1991, né, começam a surgir as normas operacionais básicas, tá? Em 1991, 1993 e 1996, nós tivemos o quê? As normas operacionais básicas, NOP, normas operacionais básicas, tá? Qual o objetivo principal dessas NOBs, né? O foco é a descentralização a nível municipal. Então, essas normas, né, elas vão normatizar o SUS, elas vão explicar, né, compor regras, a fim de quê? De que o SUS se descentralize a nível municipal, tá? A nível municipal, tá? Então, descentralizar. Esse era o objetivo das normas operacionais básicas. Mas o que acontece? Não adianta apenas descentralizar. É igual eu falei, você redistribui as responsabilidades, o gestor municipal de Pirapoquinha da Serra, ele assume determinadas responsabilidades, né? Só que tem, né, pela gestão do seu município, só que ele tem que ter condições para ofertar saúde. Então, não basta só descentralizar. Você tem que dar olhar também para quê? Para a regionalização. E aí é que vieram outras normas. Em 2001 e em 2006. A Norma Operacional de Assistência à Saúde, a NOAS, e o Pacto pela Saúde, elas vieram chamar a atenção, elas vieram normatizar o processo de regionalização. Tá? Ou seja, vieram fortalecer, vamos criar região de saúde. Isso é super importante para a oferta da integralidade. Lembra de Tanguá da Ana. Né? Tanguá, né, não vai encaminhar seus pacientes para algumas cirurgias para outros municípios. Então, isso é possível graças à regionalização, que passou a ser o foco desse processo de normatização do SUS em 2001. Certo? Né? E esse tal decreto, em 2011, ele radicaliza na regionalização. Né? Vamos regionalizar, tem que regionalizar. Né? E aí, em 2012, a gente teve a lei complementar, aqui 141, que trata do financiamento. Depois eu falo disso, tá? Então, esse é o esquema, é a base da regulamentação do SUS, tá? Certo? Então, resumindo, é isso, tá? Resumindo, é isso. Alguma dúvida? Tranquilo, né? E porque se vocês entenderem, né, uma sequência lógica na hora da gente pensar, né, a criação do SUS, a implementação do SUS, né, o SUS ele foi criado com a Constituição e era necessário que para, né, para a operacionalização do SUS, que houvesse o quê? Uma regulamentação, né? Então, o que acontece? Né? Vieram o quê? Veio, aliás, uma legislação